conhece The Coronation Day? Eu acho que sim, porque é só um dos hack rooms mais famosos e misteriosos da comunidade de Super Mario, a ponto de ter como principal característica a superação de clássicos como Mario e I Hate You. Até hoje, mesmo com diversas explicações e interpretações sobre o que aqueles loops infinitos e finais bizarros significam, ele ainda é palco para discussões entre a fandom até hoje. Mas hoje a gente não vai falar dele, mas sim de outro jogo que possui características muito semelhantes. Características essas que são muito boas e que particularmente chamaram muito a minha atenção. Então, o que tu pensaria se eu te dissesse que a comunidade de Sonic não fica atrás quando o assunto é fangames misteriosos? Sim, hoje a gente vai falar de Green Mountain, o fangame que tem chamado muita atenção da gringa nos últimos meses e que tem muito potencial para se tornar um dos grandes marcos da história do terror na internet. Sim, eu sei que esse é o segundo vídeo de Sonic que eu faço no mesmo mês, mas sei lá, eu tô aproveitando essa nova fase do canal, então por favor, me deixa descansar. E também, antes da gente começar, eu só queria deixar claro que esse vídeo só existe por causa da investigação do Papo e também do Dunkashi, que foram os dois youtubers pioneiros na divulgação da investigação desse ARG. Os vídeos deles são bem completinhos dentro do possível e o meu aqui é basicamente um sumário de tudo que foi descoberto até o momento. E eu também queria agradecer ao Squishbox por ter gravado e publicado a gravação de todos os 3 jogos no canal dele em primeira mão. Então, por questões técnicas, todas as gameplays que vocês vão estar vendo no vídeo a partir desse ponto são feitas justamente por ele. É basicamente isso. Então, bora começar. A história começa em janeiro de 2024 em um site chamado Sonic Fangames HQ. Nesse dia, sem mais nem menos, um usuário chamado GameOnSonic abriu uma postagem no fórum com um projeto particular seu. No post, era presente apenas um arquivo chamado de Green Mountain e uma descrição dizendo: suba a trilha da Montanha Verde. Como esperado, à primeira vista não parece ser grandes coisas, até porque a própria conta do usuário não nos diz nada muito relevante e ele não fez nenhuma questão de interagir com os comentários que seguiram após a publicação. Esse é um padrão que vai se seguir nos outros 3 jogos que muito provavelmente compõem essa história, mas a gente já chega lá, vamos com calma. O primeiro jogo se abre sem nenhuma tela de início e nenhum menu, e tudo que a gente vê é uma Green Hill Zone com as cores totalmente saturadas. O ouriço azul, conhecido pela sua personalidade confiante e bem-humorada, agora não apresenta nada além de olhos totalmente brancos, como se não fosse mais ele mesmo. O design do level também foi totalmente modificado, mas não tanto ao ponto de ficar irreconhecível. Não é possível ver nenhum inimigo, obstáculo ou espinho capaz de dar dano, detalhe que até poderia tornar a jogatina algo muito tranquilo caso o Sonic não morresse com dano de queda. Como os que conhecem o jogo devem saber, o real desafio dele não é tentar escapar de uma perseguição contra o X, mas sim cumprir o único objetivo do jogo deixado pelo seu criador: subir a Montanha Verde, cujo trajeto não é muito amigável para aqueles menos abençoados com a habilidade. Ainda assim, ao chegar no topo, o jogador até que é recompensado, não com uma música animada ou qualquer indicação de que algo bem sucedido aconteceu. O que a gente tem é um encontro com outro ouriço, com cores mais fortes e sem a presença do rosto. A mesma figura que mais tarde ficaria extremamente popular pelo seu design marcante e estranho. Ele demora um pouco para dar sinal de vida, porém, ao fazer, se inicia então uma luta ao mesmo estilo das batalhas com Eggman no jogo original. O detalhe que diferencia ele das outras experiências é o fato do outro ouriço não parecer ser capaz de causar dano e pode ser facilmente derrotado com alguns pulos certeiros. Na realidade, esse combate privilegia tanto o lado do jogador que em certo ponto o próprio impostor corre para a beirada da tela como se estivesse tentando fugir daquele local antes que o pior acontecesse. No entanto, é inevitável que ele seja derrotado ocasionalmente. No último golpe, o impostor se desfaz no chão, como se estivesse desaparecendo nas sombras, e depois, nada, por um bom tempo. Depois de alguns minutos esperando, logo se nota algo um tanto curioso. Aos poucos, pixels escuros começam a tomar mais e mais espaço no cenário, ao ponto de que até mesmo o Sonic acaba se tornando aquela versão corrompida de si mesmo.
Esse primeiro jogo até hoje é o que mais chama a atenção, e por um motivo óbvio. As cores, a escolha da música, o objetivo da fangame, todos esses elementos foram usados de forma proposital, como se o criador quisesse contar uma história sem dizer nada diretamente. E é aqui onde as coisas começam a tomar uma certa forma. Depois de passarem pela experiência de jogar o jogo, alguns usuários começaram a fazer certas investigações e acabaram descobrindo que o Green Mountain foi feito na mesma engine de Undertale. Graças a essa descoberta, os arquivos do jogo puderam ser acessados e duas coisas foram descobertas com isso. Uma delas é essa imagem. Muitos dizem ser um rosto, outros conseguem ver um Sonic, e alguns são corajosos a ponto de afirmar que essa foto registra um corpo semi-enterrado. Particularmente, eu não consigo ver nenhuma das três opções. Eu já vi várias versões da imagem sendo editadas de todas as formas possíveis, mas não consigo identificar exatamente o que está sendo apresentado aqui. Ainda assim, apesar da minha opinião particular, eu também sou inclinado a acreditar na possibilidade da foto representar um corpo. E eu digo isso não só porque faz a história ficar mais interessante, como também porque no próprio jogo existem elementos que colaboram com essa possibilidade. O principal exemplo disso está presente na tela de Game Over do jogo, onde é possível ouvir o seguinte som. Esses são sons de teclas de telefone para o número 811, que nos Estados Unidos é o número de telefone para o serviço de fiscalização de escavações. E esse detalhe é muito importante: escavações. E isso tem total ligação com a segunda coisa encontrada dentro dos arquivos do jogo, porque alguns dos itens, por incrível que pareça, são nomeados com frases. Frases essas que revelam o seguinte diálogo: nós estamos seguindo esse caminho por mais de 1 hora. Você deve chegar lá mais cedo ou mais tarde. A Green Mountain não é longe. Você trouxe a pá? Isso cria todo o contexto que a gente precisa para entender o que está sendo contado aqui, porque afinal de contas, o jogo não é nada mais do que uma metáfora para representar uma cena. Cena essa onde duas pessoas sobem uma montanha para enterrar alguma coisa. É claro que, se tratando de um mistério envolvendo um ARG, eles não estavam lá em cima só para passear ou fazer um piquenique. Existe um segredo muito mais obscuro escondido por trás. Porém, o primeiro jogo basicamente termina por aqui. O que mais a gente pode tirar dessa história? O lançamento do segundo jogo desse ARG é bastante curioso. Ele foi lançado oficialmente junto do primeiro e não muito tempo depois foi retirado sem nenhum motivo aparente. Esse fato acabou confundindo alguns dos fãs. Então, quando o Squishbox postou uma gameplay completa do jogo no YouTube, diversas pessoas acusaram ele de estar divulgando o que provavelmente era obra de um game jacker. Algo que logo foi contra-argumentado por outros usuários e pelo próprio Squish. Isso também acabou acarretando numa treta entre alguns criadores de conteúdo, mas a gente não tá aqui para falar sobre isso. A gente tá aqui para falar sobre o 2. Então, como é que é o jogo? Na realidade, ele não é muito diferente do primeiro, mas aqui também existem alguns elementos bem interessantes e muito importantes para a gente entender toda a história por trás dele. Aqui, o jogo é formado por duas fases, uma chamada de Route e outra de Live. A Route é uma versão modificada da Maple Zone e possui o mesmo level design da Green Mountain, tirando a parte de subir a montanha. Ela não tem nada de muito relevante para a gente analisar, parecendo mais ser uma fase de transição do que algo realmente importante. Então, dessa forma, só nos resta a Live, uma versão corrompida e completamente modificada da Spring Yard Zone. É aqui onde as coisas começam a ficar um pouco mais sombrias, principalmente porque existem dois elementos de destaque que são praticamente impossíveis de se ignorar. A primeira é que, ao contrário do primeiro jogo, nesse level existem inimigos. Eles estão sempre próximos a essas casinhas modeladas com as estruturas do level e não apresentam nenhuma ameaça ao jogador, parecendo mais que eles estão tentando fugir do que realmente atacar. A segunda é uma área escondida no level que conta com uma florzinha em um jarro, algo que obviamente foi colocado aqui de forma proposital, já que ele não se encaixa nem um pouco com o cenário presente. Esses dois elementos são importantes porque foi a percepção de que tinha algo de errado neles que o youtuber chamado de Dankashi descobriu que esse jogo também possuía frases escondidas nos arquivos. Algumas delas sem sentido, porém outras seguiam um certo padrão. Ele fez 9 anos hoje. Depois tudo ficou embaçado. O outro mancava ao andar. Ele me perguntou sobre
sobre ela, eles iam me encontrar. O padrão que eu me refiro é o fato dessas frases soarem como se fossem alguém descrevendo uma situação, como alguém tendo que responder algumas perguntas muito específicas feitas por outra pessoa, talvez pela própria polícia. O próprio contexto do level também ajuda para que a gente monte essa cena na nossa cabeça. O Sonic indo de casa em casa como se fosse um policial fazendo breves interrogatórios pela vizinhança atrás de respostas que o ajude a solucionar um caso. Bom, é sem também muitas explicações que o segundo jogo termina com mais perguntas do que respostas. No final, ao invés de uma batalha contra um chefe, o que a gente tem é a apresentação de uma tela, um objeto deitado na horizontal enquanto uma lâmpada aos poucos aparece sobre ela. É quase como se o jogo estivesse tentando nos apresentar um cenário. Eu me pergunto, que cenário seria esse? Então, nós chegamos no terceiro e último jogo desse projeto esquisitíssimo. E, obviamente, as coisas não ficaram mais simples para quem está tentando entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem uma Labyrinth Zone modificada com um design totalmente escuro. O jogador, então, se vê sendo obrigado a controlar o Sonic com a física que o jogo original apresenta quando o personagem está debaixo da água, o que torna muito mais difícil o processo de evitar ser atingido pelos diversos espinhos e estacas cobertas com arames farpados. O que é uma escolha estética bastante curiosa e obviamente proposital. A mecânica que mais faz esse jogo se diferir dos demais é o fato de que em certo ponto o Sonic começa a ser perseguido por um Eggmobile. Ele não é rápido bastante para tornar a perseguição algo injusto, mas é veloz o bastante para tornar a experiência de passar por esse level algo muito mais tenso do que deveria. Principalmente porque se tu for pego pelo Eggmobile, o jogo é reiniciado. E se o jogador demora muito tempo para chegar no final do curso, o Sonic dá meia volta e por conta própria retorna para o começo do level. Então é quase como se o jogador tivesse uma constante corrida contra o tempo, apesar de que não existe nenhum contador na tela e nenhum obstáculo que realmente o impeça de cumprir seu objetivo. Dessa forma, caso o jogador seja bem sucedido em chegar no final, é possível se deparar com a seguinte cena. Dois pássaros voando sobre a silhueta de três objetos. Uma cama próxima a uma luminária, um vaso com uma flor e o que provavelmente pode ser um móvel. Com o passar do tempo, os dois pássaros lentamente se modificam, assumindo a aparência de dois rostos, representados aqui por dois robozinhos do Eggman. A cena se encerra apenas quando um olho vermelho se abre entre as duas figuras e o texto de Game Over finalmente se revela na tela. Esse jogo possui diversos elementos que se conectam com o jogo anterior, seja os objetos na tela final, que também aparece no final de Two, até mesmo a presença de frases presentes dentro dos arquivos, que também seguem um padrão. Aqui, no final da trilogia, existem duas frases que parecem estar se referindo à mesma coisa. O outro no fim da rua, meu vizinho mais próximo. Eu espero que não seja verdade. Eu acho importante destacar essas frases porque esse é um bom ponto de conexão com o segundo jogo, porque dentro dos arquivos dele a gente pode encontrar a frase meu vizinho pela primeira vez. Entender a relação desses dois jogos é crucial por um motivo bem importante. Dentro da trilogia a gente viu ser representado 4 levels corrompidos do primeiro jogo do Sonic: Green Hill, Marble Zone, Spring Yard Zone e Labyrinth Zone. Todas elas aparecem aqui em ordem, apresentando algum evento específico dessa história. É importante levar esse detalhe em consideração porque, como já ficou claro, tudo aqui tem um propósito, e o propósito dessa ordem dos levels é justamente para indicar que tudo está sendo contado em ordem cronológica. Green Mountain apresenta os criminosos tentando ocultar as provas do crime que cometeram, Root mostra as autoridades chegando na região de Green Mountain para investigar, Liv representa os interrogatórios da polícia pela vizinhança e Development, bom, existem algumas pessoas que acreditam que a perseguição do Eggmobile, a presença de arames farpados nas estacas e os espinhos com formatos de grades podem estar fazendo paralelo com uma prisão, como se o jogo estivesse mostrando um dos criminosos fugindo depois de ter sido pego, ou até mesmo como se Development acontecesse antes de Green Mountain, com o criminoso fugindo da cadeia para cometer outros crimes do lado de fora. Porém, aqui a gente já sabe que não tem nenhuma mistura de perspectiva, tudo está acontecendo em ordem cronológica. Então, nesse
nesse caso, existe outra possibilidade que faz muito mais sentido, que pode ser facilmente percebida com uma única frase presente no sprite do Eggmobile. Eles vieram me fazer perguntas. Ela praticamente confirma que os eventos desse terceiro jogo ainda estão se passando durante a investigação da polícia. E o mais interessante é que, como você já deve ter percebido, a maioria das frases são ditas na primeira pessoa, como se fossem gravações de pessoas diferentes respondendo perguntas sobre a própria perspectiva. E aqui eu li anteriormente também não é diferente. Porém, o detalhe é o fato de que aquela não é a única frase presente no nome do sprite do Eggmobile, até porque existe outra que diz o seguinte: Eles precisam saber o que eu fiz. O que isso quer dizer exatamente? Que a gente está basicamente ouvindo pela primeira vez algo sendo dito por um dos responsáveis pelo crime. Claro que não dito em voz alta, mas sim em pensamento. Eu digo isso porque o level inteiro possui essa característica claustrofóbica e com um clima de paranoia constante, justamente porque ele representa o estado psicológico de um dos envolvidos na tragédia que naquele momento estava sendo investigado pela polícia. Não é à toa que em diversos arquivos a gente pode encontrar frases como Eu tive que levar ele até lá. Eu tive que deixar ele lá. A pessoa interrogada naquele momento pode até não ter sido responsável pelo crime, mas ela certamente sabe o que aconteceu e foi cúmplice do ocorrido. Mas o que aconteceu exatamente? Essa é a parte da história que mais me deixa curioso, porque não existem provas sobre qual foi o ocorrido, mas o fato é que a vítima certamente foi a garota sendo referenciada no texto da flor. E o curioso é que essa flor, assim como a cama e o abajur, são apresentados nesse cenário que é um quarto. E esse quarto nos arquivos é nomeado como lar, como se aquela fosse o lar da vítima. Não é à toa que uma das frases também diz: Ela ainda estaria aqui. A gente não sabe quem é ela e o que aconteceu com ela exatamente, mas o que a gente sabe é que em certo ponto ela não se movia mais. Teria essa garota sido apenas uma vítima do acaso ao estar no lugar errado e na hora errada e sem querer foi vítima de um acidente? Ou ela não foi nada menos do que um alvo, uma presa para um grupo de criminosos que decidiram saciar sua fome por crueldade naquela noite aparentemente tranquila? Independente de qual seja a interpretação verdadeira, a gente tem ao menos uma frase dessa garota, um único fragmento do que ela disse ou pensou pouco antes de desaparecer para sempre na Montanha Verde. Eu não quero morrer. E, bom, eu vou confessar, é bem provável que a minha percepção sobre projetos de terror do Sonic tenha mudado completamente agora, porque finalmente eu vi o potencial genuíno presente nessa comunidade do Ouriço Azul. E eu tô falando bastante sério, não tem nada que eu não goste em Green Mountain. A forma calma e sombria que a história é contada, a ausência de violência gráfica e quebras constantes da quarta parede, tudo é milimetricamente feito para que tu saia dessa investigação com um gosto terrivelmente amargo na boca. Principalmente porque, independente de qual seja a nossa interpretação, a gente não sabe como a história termina. Ou melhor, a gente não tem absolutamente nenhuma confirmação sobre nada. Algo que não é muito diferente de um certo outro jogo, de um certo outro personagem.